tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar neste tempo do Natal, que a Igreja nos convida a viver intensamente a nossa relação com Deus que se encarna, com Deus que se fez próximo, fazendo-se um de nós. Comecemos esta quinta-feira na presença amiga de um Deus que está em nós. Por isso, volte a sua atenção para o centro da sua vida, para o centro do seu ser, o seu coração. Neste momento, estar você vivendo de essência aquele estado espiritual que me faz sentir no estado de presença, no estado vivo, no estado relacional entre eu e Deus. Ou me encontro em um estado da personalidade, que é aquele estado em que os pensamentos nos dominam, as preocupações nos controlam. Não estou no presente, estou ou no passado ou no futuro. O presente me dói estar nesse lugar. Onde eu estou? Na essência que me faz ter controle dos meus pensamentos, que me faz perceber que eu estou aqui e agora, no estado presente, ou na personalidade, sendo dominado por coisas que me maltratam e que me deixam uma pessoa estressada e fora de mim mesmo. Para voltar a esse estado de essência, é preciso que respiremos consciente. É preciso que valorizemos este respirar. É preciso que meditemos. Não é possível sair do estado de personalidade e voltar ao estado de essência se eu não valorizo o meu corpo, se eu não valorizo a minha respiração. Por isso, respire consciente, agradeça, louve a Deus pelo dom da tua vida, pelas maravilhas que Ele te concede a cada manhã. O texto que hoje nos é dado a meditar é o texto de João, capítulo 1, versículos 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. Nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar-se com seu irmão Simão e lhes disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para eles e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Estimados irmãos e irmãs, pela segunda vez no Evangelho de João, testemunhamos o anúncio de João Batista. Anúncio este que é fruto de um olhar fixado, de um olhar voltado para Deus. O olhar de João, que está sempre voltado para Deus, faz com que ele reconheça e mais uma vez diga: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Neste Evangelho, nós temos 3 movimentos muito claros e de grande significado. O primeiro movimento é o de João Batista, este que vive uma fé contrita, este que vive uma espiritualidade intensa, toda e inteira voltada para o céu. Por isso mesmo ele reconhece ao ver Jesus passar, ele sabe e reconhece: é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o primeiro movimento é este de João Batista. O segundo movimento é o movimento de João Batista para Jesus. O movimento de João Batista para Jesus. Com João Batista andava os seus discípulos. E quando estes discípulos veem João Batista apontando o Cordeiro de Deus, eles seguem Jesus. Os discípulos seguiram Jesus. Ou seja, há esta passagem, sai agora de João Batista e agora o foco vai para Jesus, a missão. E Jesus, vendo que esses discípulos o seguiam, pergunta: que estáis procurando? E os discípulos dizem: Rabi, onde moras? Esse onde moras de João não é o saber onde é tua casa, mas é saber qual é o teu mistério, Jesus. Qual é o encantamento que está em ti que atrai tantos olhares? A resposta de Jesus é imediata: vinde ver. Ou seja, venha ver qual é o mistério que eu anuncio. Venham ver qual é a beleza que eu testemunho. E os discípulos de Jesus foram. E o texto diz que os discípulos permaneceram com Jesus. Ou seja, os discípulos aceitam o desafio de estar em Deus. Estar na presença de Deus é deixar-se envolvido, inteirado da beleza de Deus, do mistério de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, bebendo deste mistério, pois eles permaneceram com Jesus. Permanecer com Jesus é estar envolvido com este mistério. E agora, estando eles inebriados do mistério de Deus, André, que estava ali com João, faz o terceiro movimento. O terceiro movimento é de Jesus para os discípulos. Eu que experimentei o mistério de Jesus, não fico com esse mistério só para mim. Compartilho esse mistério agora com meus irmãos. Por isso, André vai ao encontro de Simão, seu irmão, e apresenta aquele que ele conheceu, Jesus Cristo. Amados e amadas, João Batista, que viveu e experimentou o mistério de Deus, apresenta Jesus aos discípulos. Jesus se deixa ser conhecido pelos seus discípulos. E agora, os discípulos que beberam da fonte que é Jesus,
apresenta este Jesus para os outros discípulos. E esses discípulos que agora conhecem Jesus por meio dos seus irmãos, são acolhidos pelo próprio Jesus. Por isso a Pedro, Simão, Jesus vai dizer: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Esta é a tua missão, Simão, de ser pedra, de ser força, de ser sustentáculo. Aqueles que experimentam Deus não pode ser diferente de pedra. Não pedra de tropeço, mas pedra de edificação. E é esta pedra que se refere Jesus a Pedro. Deixemos, portanto, ser inebriado por esse mistério de Deus, que João Batista experimentou, que apresenta esse mistério aos discípulos, e o mistério se deixa ser experimentado, que é Jesus. E os discípulos que experimentam esse mistério apresentam-o agora a outros irmãos. E esses irmãos também se deixam ser convencidos por esta beleza que a eles se apresenta o próprio Jesus. Amados e amadas, deixemos que o mistério de Deus também nos alcance, nos transforme e nos faça também cidadãos do céu. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.